O Coritiba enfrenta nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de 2025, a equipe do São Joséense no Couto Pereira. E aqui você confere tudo sobre essa partida. Seja muito bem-vindo ao pré-jogo do Coxanautas. Na primeira rodada, o Coritiba, com um time praticamente sub-20, perdeu na estreia para o Londrina e agora precisa recuperar os seus pontos perdidos na primeira rodada e provavelmente teremos novidades no time que vai enfrentar o São Joséense por essa segunda rodada. O Ricardo Honório traz todas as informações para a gente agora. Coritiba, que perdeu na estreia do Campeonato Paranaense para o Londrina dentro de casa, utilizando a equipe sub-20, resolveu mudar o seu planejamento para a segunda rodada, quando vai enfrentar o São Joséense dentro do Couto Pereira. O time será comandado pela primeira vez pelo técnico Mozart, que fará sua reestreia no comando do Coritiba, desta vez como técnico da equipe principal e não apenas como auxiliar técnico ou técnico interino. Para esse jogo, o Mozart relacionou jogadores do elenco principal. As principais novidades são o lateral direito Rafinha, o zagueiro Maicon, o volante Giovani e o atacante Caio Mateus, que pela primeira vez são relacionados para um jogo do Coritiba. Além deles, nomes que fizeram parte do elenco do ano passado também foram relacionados para esse jogo de amanhã, ou melhor, dessa quarta-feira, dependendo do dia que você assista esse vídeo. 2 jogadores ficam de fora, Rodrigo Moledo, que está aprimorando a parte física, e o De La Torre, que está com edema no adutor e está em tratamento com a fisioterapia. A derrota para o Londrina na primeira rodada obriga o Coritiba a conquistar uma vitória contra o São Joséense, razão pela qual provavelmente a comissão técnica resolveu mudar o planejamento e escalar os principais jogadores na partida contra o São Joséense. A equipe titular ainda não se sabe, mas a tendência é que o Coritiba vá a campo com Pedro Morisco, Felipe Guimarães, Maicon, Bruno Melo e Jamerson. O meio-campo com Seba Gomes, Vini Paulista e Josué. E na frente, Lucas Ronier, Júnior Brumado e o estreante Caio Mateus. O veterano Rafinha, que chegou há menos tempo no clube, deve ficar apenas como opção no banco de reservas e quem sabe fazer a sua reestreia pelo time alviverde no segundo tempo do jogo. E nesse recente retrospecto contra a jovem equipe do São Joséense, o Coritiba ainda não perdeu. Ele tem uma vitória e 2 empates no histórico de confrontos entre os dois times. E o João traz para vocês as informações sobre o São Joséense e como que ele vai enfrentar o Coritiba nessa quarta-feira. O time do Independente de São Joséense estreou no Campeonato Paranaense, assim como o Coritiba perdeu lá em Maringá. Pegou uma pedreira na primeira rodada, jogando lá em Maringá contra o Maringá, que talvez seja aí hoje o melhor time do interior do Paraná, né? Maringá que praticamente manteve os mesmos jogadores, né, do ano passado, que foi vice-campeão. E agora vem para Curitiba, volta para Curitiba para jogar contra o Curitiba no Couto Pereira, tentando se reabilitar. O São Joséense, time lá de São José dos Pinhais, ele tem na sua direção, né, o ex-jogador conhecido da torcida alviverde, né, o Marlos. Ele é o novo CEO lá do São Joséense. Ele que está administrando lá o futebol do São Joséense agora. Como diretor de futebol foi contratado outro ex-Coxa Branca, que todo mundo conhece, a torcida Coxa Branca conhece muito bem, que é o Pachequinho. E como técnico, né, foi contratado o Lúcio Flávio, que também é um jogador muito conhecido, que já passou inclusive pelo Curitiba. Então
esse trio aí de ex-jogadores experientes que conhecem muito de futebol são os responsáveis aí para tocar o futebol do Independente São Joséense, que esse ano pretende fazer uma campanha melhor do que o ano passado, que ficou apenas em 10º lugar, quase caiu, ficou com os mesmos pontos do PSTC, que caiu, mas melhor no saldo de gols, então ele escapou. O time que deve jogar amanhã deve formar com Agenor no gol, os zagueiros Nino e Espeto, né? O Dirceu, aquele que também já jogou no Curitiba, pode aparecer nessa zaga também. Ele não jogou no primeiro jogo lá em Maringá, porque teve um problema familiar. Laterais direito, Darlan Bispo, lateral esquerdo, Wendel Lessa. O trio de meio ali, o Kevin, o volante, o Thomas e Vinícius, os meias. Lá na frente, Thiaguinho, João Vitor de centroavante e o Marcos Calazans. E com essa derrota na estreia desse ano, o Curitiba se obriga a vencer o São Joséense, né, Ricardo? Curitiba se obriga a vencer o São Joséense no Couto Pereira. A derrota de 2-0 para o Londrina colocou o Verdão na lanterna do Campeonato Paranaense. Tudo bem que é a primeira rodada, mas Curitiba já passou vergonha em 2023, passou vergonha em 2024, não vai passar vergonha no Campeonato Paranaense de 2025. Brincadeiras à parte, o jogo contra o São Joséense é uma ótima oportunidade para a torcida alviverde conhecer os novos contratados, ver o lateral direito Rafinha novamente vestir a camisa do Coritiba. Então você já sabe, nessa quarta-feira todos os caminhos levam ao Couto Pereira, Coritiba e São Joséense às 8 horas da noite. E depois, a partir das 10h30, o seu compromisso é com o Coxanautas na tradicional live de pós-jogo do canal mais tradicional e antigo da torcida do Coritiba. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like e a gente se vê no Couto Pereira. Grande abraço, Deus te abençoe e dá-lhe coxa!